episódio nós tivemos o início da PG Era na WWE. Querendo mais dinheiro de publicidade e atrair o público infanto-juvenil, Vince deu a ordem para que toda a programação começasse a exibir a classificação indicativa livre americana. A ICW, nessa toada com os seus novos talentos, ganhava a audiência de uma forma considerável e até inesperada. Em compensação, criativamente o negócio não andava muito bem, principalmente porque o campeão já vai perder o cinturão. Isso e muito mais você confere no mais novo episódio da série A História da ICW. Hoje, depois de muito tempo, nós teremos um episódio que tratará basicamente de um período entre dois pay-per-views, porque simplesmente os shows semanais ficaram estagnados nas mesmas histórias que eu tenho contado desde o episódio do Draft pra cá. Então a nossa faixa de cobertura de hoje passará pelo Unforgiven 2008 e acabará no No Mercy 2008, tá bem? Em compensação, algo que acabou já no Unforgiven 2008 foi o reinado do Mark Henry como ECW Champion. Se você lembrar bem do episódio passado, eu falei pra você que as coisas foram mantidas em rotação baixa no SummerSlam e eles deram incríveis 33 segundos pra trupe da ECW trabalhar. Eles acabaram a luta em desclassificação, o que obviamente abriu um precedente para que a rivalidade entre o Matt Hardy e o Mark Henry, acompanhado do Tony Atlas, continuasse. Entretanto, a rivalidade caminhou pra dentro do pay-per-view Unforgiven 2008, que dentro dos anais da história foi o pay-per-view em que a WWE resolveu fazer um experimento de uma nova estipulação de combate, conhecida como Championship Scramble. Esse tipo de combate tinha o tempo limite de 20 minutos e dois lutadores escolhidos ao acaso iniciavam as atividades. Depois disso, de 5 em 5 minutos, um novo lutador entrava na luta, até que os 5 estivessem dentro do ringue. A qualquer momento, um lutador poderia fazer um pinfall ou uma submissão e se tornar o campeão temporário. Enquanto fossem rolando pinfalls e submissões, um novo campeão temporário ia sendo coroado, até que o tempo limite chegasse e o lutador que estivesse como campeão temporário ao fim dos 20 minutos fosse coroado oficialmente como novo campeão. Originalmente, a WWE se organizou para promover essa nova estipulação dentro do pay-per-view apenas com os dois títulos principais, que era o WWE Championship e o World Heavyweight Championship. Mas eles pensaram bem e lembraram que o título da ECW, apesar dos pesares, ainda era considerado um título mundial. Não no nome, mas pelo menos em relevância. Ele era o terceiro título da empresa. Então, eles juntaram toda aquela turma ali do bairro e jogaram dentro da luta. Então sim, amiguinhos e amigolas, a história foi feita e a primeira Championship Scramble Match da história foi envolvendo a grande WWECW. É história, pessoal, tá marcado. Catando ali entre os talentos que estavam disponíveis, foram escolhidos, além do campeão Mark Henry, mais 4 desafiantes. Matt Hardy, o injustiçado que teve a chance tirada lá no SummerSlam pelo Tony Atlas, o Chavo Guerreiro, que dava carteirada porque era ex-campeão, o Fit Finlay, porque de certa forma começava a se destacar na brand, e também já tinha conseguido uma vitória contra o Mike Knox para provar que ele não era bobinho, e o The Miz, que entrou de gaiato para fechar a cota. Poderia ser o John Morrison? Poderia. Poderia ser o Evan Bourne? Também poderia, mas eles não queriam dar qualidade no combate. Então, quando chegou o Unforgiven, em 7 de setembro de 2008, nós tivemos o absoluto overkill da estipulação, como era de se esperar. Ao menos durante o pay-per-view foi vendido que era uma ideia oriunda da brilhante mente do Pat Patterson, que é o inventor da Royal Rumble Match. Provavelmente era mentira, mas foi como eles venderam. O Chavo Guerreiro se tornou o primeiro campeão interino, finalizando Matt Hardy. Matt Hardy depois finalizou o Chavo e virou campeão. O Mark Henry finalizou o Chavo novamente e virou campeão. Aí o Finlay finalizou o Matt Hardy novamente para ter um pouco do prazer de ser campeão também. E aí o Matt Hardy finalizou o The Miz no fim das contas e não teve mais ninguém que finalizou ninguém. Então o combate fechou assim e o Matt Hardy se tornou o mais novo ECW Champion. É uma estipulação meio confusa, meio controversa, então por favor, você desce aí nos comentários e me diz se você gostava ou não gostava da Championship Scramble. Você gostaria de ver de volta? Aproveita também que você já desceu, já tá aí embaixo, né? E deixa um like no episódio de hoje, beleza? O que acontece quando um campeão perde o título sem necessariamente perder o título? Exatamente, a rivalidade continua. Então não bastou a luta no SummerSlam,
uma revanche que foi realizada no primeiro show semanal, que durou incríveis 14 minutos, e a luta de estipulação nova do Unforgiven. Ainda haviam pendências para se resolver no No Mercy 2008. Lá o Matt Hardy teria que defender o título pra valer contra o Mark Henry, que continuava sendo protegido para chegar como um desafiante forte no evento. Só que antes de chegar lá, eu acho que cabem alguns destaques aqui sobre o que aconteceu nesse percurso entre os pay-per-views. Porque um dos elementos que ajudou o Mark Henry a chegar forte dentro da brand ECW foi o Colin Delaney, e ele foi demitido da WWE em 15 de agosto de 2008. Nas demissões em massa que também levaram o juiz Wes Adams, que eu comentei no episódio passado. A história de superação dele acabou não trazendo a empatia esperada para com o público, mas trouxe muito conhecimento pra ele, né, porque ele estava envolvido todo o tempo com um cara como o Tommy Dreamer. Mas o Teddy Long estava com a New Superstar Initiative, em que ele trazia novos talentos para a ECW, uma dramatização do que era a nova filosofia da empresa com a brand. Nesse embalo surgiu na empresa uma nova gama de talentos que acabaram vindo como as mais novas pessoas para serem humilhadas no lugar do Colin Delaney. Foi assim que Gavin Spears e Ryan Braddock apareceram nos shows semanais. Sim, o Gavin Spears é o Shawn Spears, mas não era Shawn porque existia um tal de um Shawn Michaels aí que inviabilizava que essas coisas acontecessem na época. Eles foram usados como iscas para o Ricky Ortiz, já se estabelecendo na época, e ele ia ganhando credibilidade com vitórias após aplicar o seu Big O. Apesar dos alimentos para Ricky Ortiz e as suas famosas toalhinhas que ninguém realmente comprava, um nome surgiu e era considerado como a mais nova mina de ouro por Dusty Rhodes no território de desenvolvimento. Um cara com background ótimo e uma imponência que seria interessante de ver na brand ECW. Estreou em 9 de setembro de 2008 o All-American Jack Swagger. Swagger vinha com as credenciais de ser uma estrela da luta olímpica na faculdade de Oklahoma, um legítimo All-American. Em um tempo que vários atletas do calibre dele estavam partindo para o MMA, o Jack Swagger partiu para o wrestling. Ele teve uma streak no pique do Goldberg no território de desenvolvimento e acabou caindo na ECW. Olho nele, é o que eu posso dizer por agora. Indo para o No Mercy, as expectativas não eram muito grandes, mas a luta nem foi de todo tão ruim. O Matt Hardy acabou retendo o título de maneira até inteligente e que justificou uma vitória limpa, porque ele trabalhou a luta inteira na perna do Mark Henry e isso influenciou diretamente no resultado final. Ele acabou vencendo com um Twist of Fate após o Mark Henry não conseguir aplicar o finisher porque ele atacou o joelho dele. Então o Matt Hardy reteve o título na abertura do pay-per-view, e na época ele estava muito over, teve uma merecida vitória limpa, e essa merecida vitória limpa é o final feliz que nós queremos para fechar o episódio de hoje da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio de hoje, episódio de número 85 da História da ECW. No próximo episódio nós seguiremos rumo ao pay-per-view Cyber Sunday, aquele bem temático. Quem será agora que vai ser o adversário do nosso queridíssimo Matt Hardy? A gente vai conferir no próximo episódio, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, veja aqui essa playlist que está aparecendo no card com todos os episódios da série e, claro, indique para um amigo, traga a galera aqui pro Rádio de Pilha Driver para que a gente possa chegar a essa comunidade de 4.000 inscritos. É a meta, o desejo, é para o que estamos trabalhando, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!